Em 2017, o Brasil tinha uma população carcerária de mais de 720 mil presos. É a terceira população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Você quer saber mais sobre esse assunto? Então se inscreve aqui e já curte o nosso canal. Alô bonitão, alô bonitona! Sejam muito bem-vindos ao Agora Disserte. O tema de hoje nós vamos falar sobre o sistema carcerário brasileiro. Bom, já vou pedir para você, porque a única forma que eu quero que você fique preso é aqui no nosso canal, para você sempre aprender mais, com mais conteúdo, sempre com um debate tete a tete com a gente. Então se inscreve no canal, deixa o seu like que a gente vai começar a nossa aula agora. Eu sou o professor Lúcio Brandão, o seu professor de Geografia aqui do canal. Vamos lá? O sistema carcerário em números. Vamos falar dos números do sistema carcerário brasileiro para a gente poder tentar entender esse panorama. Então, olha só. O Brasil é o terceiro país do mundo em número de presos. Além disso, segundo o Conselho Nacional de Justiça, são 602.217 presos atualmente no sistema carcerário brasileiro. 95% de homens e 5% de mulheres. A gente já começa a ver uma certa discrepância bem grande em relação a gênero aí, né? Então a gente tem muito mais homem do que mulher nesse processo. Além disso, 30% dos presos eles têm entre 18 e 24 anos. Muito jovens esses presos, a grande maioria da carga carcerária é feita por jovens, né? Economicamente ativos, como a gente diz, né? 64% são negros e 35% são brancos. Esse, sem dúvida, é um número que chama muita atenção da gente. Porque a gente tem uma carga tão grande de negros que fazem parte dessa comunidade carcerária, né, em detrimento a poucos brancos. Isso está muito ligado ao passado brasileiro, um passado escravocrata, um passado que nunca criou políticas públicas que pudessem dar a esses negros libertos uma chance de alçar melhores condições de vida. Então hoje a gente começa a engatinhar nesse processo, mas vale lembrar que desde 1888 esses negros estão largados à própria sorte, né? E isso vai influenciar também nos quadros de crime, de violência e tudo mais. Então vale a pena você ficar ligado nesse assunto aí. E agora a gente vai falar percentuais por tipo de crime. Os tipos de crime que estão envolvidos, os principais tipos de crime. Dá uma olhada. 27% de todos os presos estão ligados a roubo, né? 24% tráfico de drogas, 11% homicídios, 8% furtos, 4% posse ilegal de armas e 3% de estupro. A gente pode observar que a maioria dos crimes não está ligado à violência em si, mas outros crimes, como por exemplo furto, roubo, posse de arma, né, e tantos outros aí. Mas eles estão muito bem espalhados, tendo principalmente nessa carga entre roubos e tráfico de drogas, tá? Como você pode observar, a ocupação brasileira dos presídios é de 175%. Ora, se a gente tem uma capacidade de 100% nos presídios e a gente está ocupando 175%, isso já mostra que a gente tem 75% a mais de presos do que a gente teria capacidade. E isso vai gerar uma sequência de problemas que a gente vai tentar observar também nesse vídeo, tornando esses presídios não uma área de reabilitação em si, mas tornando esses presídios uma área de revolta, uma área de ira cada vez maior pelas condições que eles oferecem. Vamos lá? O Amazonas, Ceará, Pernambuco, Paraná e Alagoas apresentam a maior taxa de ocupação. Já o Espírito Santo apresenta a menor taxa de ocupação, porém também sofre com superlotação. Então, até mesmo o estado que tem a menor taxa de ocupação, ele também está superlotado, também está acima dos níveis necessários, indicados, mínimos de atendimento a esse preso, em busca de reabilitar esse preso, de devolvê-lo à sociedade. Será que os presídios brasileiros eles têm a ideia de devolver esse preso para a sociedade ou é só uma forma de segregar ele eternamente? Vamos pensar nisso. Na região norte, os presídios recebem 3 vezes mais presos do que podem suportar. Perceba, a gente tem um sistema carcerário extremamente inchado, né? Um sistema carcerário superlotado, né? Que tem dificuldade de conseguir abarcar todos esses presos.
né? Só no norte, 3 vezes mais do que ele tem capacidade de abrigar, ele está abrigando. Então, como vai ser esse tipo de abrigo? Mais alguns números aí. Os presídios apresentam taxas alarmantes. São, em média, 1.456 unidades prisionais. 474 mortes de detentos foram apresentadas de março de 2017 até fevereiro de 2018. Ora, a gente vai ter presídios muito lotados, né? Muito superlotados. A gente vai ter um nível de servidores, de agentes carcerários muito pequeno. Então, de pronto, a gente já pode dizer que o poder público, que seria quem deveria fazer a gestão desse preso, ele já vai estar ausente, ele não vai conseguir dar conta desse número enorme de presos nesse espaço inadequado. Isso vai abrir espaço para quê? Para o poder paralelo. Assim como a gente vai ter nas favelas, nas comunidades, o poder paralelo ocupando o espaço que seria do Estado, dentro das penitenciárias essa realidade vai se manter. Por quê? O poder paralelo vai, de certa forma, oferecer segurança e garantias àqueles que estiver associado a ele, né? Então, como é que esse preso ele vai se reabilitar? Se ele tem que estar obrigatoriamente ligado a esse poder paralelo que mantém ele vivo, por exemplo. Então, a gente vai ter muitas brigas de facções dentro dos presídios, o que vai acarretar nessas mortes. Esses números são só de março de 2017 até fevereiro de 2018, tá? Das mesmas 1.456 unidades, 436 unidades registram maus tratos por parte dos agentes do Estado que ali estão. É um agente penitenciário que ele está ali num setor de grande estresse, né, sem nenhum suporte adequado do Estado, com uma malha carcerária muito mais intensa do que ele tem capacidade de lidar, né? Isso já coloca ele numa condição extrema e que vai fazer com que ele tenha muitas dessas ações. 58,75% das unidades da região norte não contam com assistência médica. Esses presos eles estão ali à própria sorte, eles não têm a menor chance de assistência médica dentro dos presídios. Isso gera um outro problema, porque as doenças elas se espalham com uma velocidade muito grande. Você tem uma carga de pessoas colocadas de forma absurdamente cheia, superlotada dentro do mesmo lugar, sem uma assistência médica, sem prevenção de doenças. Isso faz com que essas doenças se alastrem de forma aceleradíssima, né? É mais um problema. Então, até quem não estava doente, torna-se doente. 44,6% das unidades brasileiras não oferecem assistência educacional, né? Como a gente pode ver, 88% dos presos não estão envolvidos em atividades educacionais. Então, ora, se a proposta do presídio é a proposta de transformar esse preso, de reabilitá-lo, devolver ele para a sociedade, capaz de conviver em sociedade, e esse preso ele não tem a mesma coisa que ele já não tinha muitas vezes do lado de fora, que é a presença do Estado oferecendo uma educação mínima de qualidade para que ele possa aprender uma profissão, para que ele possa voltar ao mercado de trabalho, uma vez que os presos já são vistos de forma negativa quando voltam para a sociedade. Então, oferecer uma profissão, oferecer uma oportunidade de estudo, seja técnico, seja de graduação, seja acadêmico, né? Seria uma forma de você reabilitar esses presos e dar uma chance para ele conseguir se inserir no mercado de trabalho. Mas como a gente pode ver, 88% deles não têm a mínima chance. 138 vezes maior a presença de AIDS na população carcerária. Então, se a gente comparar a população brasileira que está fora dos presídios e a população que está dentro dos presídios, é 138 vezes maior a chance de contrair a AIDS dentro dos presídios do que fora desses presídios, né? Muito porque eles não têm essa assistência à saúde, distribuição de preservativos muitas vezes. Isso vai fazer com que a AIDS prolifere. Só que vale lembrar que esse cara ele vai sair, né? E se a gente tiver o presídio como uma fonte de proliferação do HIV, logo logo esse HIV nunca vai ser exterminado, ele vai voltar para a rua, vai voltar a ser disseminado. Os presos eles têm 4 vezes mais chances de cometer suicídio do que as pessoas que estão do lado de fora. Isso porque essas pessoas elas não convivem na mínima condição de humanidade.
né? Então, o psicológico, o psique humano, ele já se sente abalado por aquilo. Ele é colocado numa condição animalesca, né? Sem assistência à saúde, sem educação, sem um lugar próprio para morar, sem o metro quadrado mínimo para que um ser humano possa sobreviver com o mínimo de qualidade de vida, o mínimo que a gente está aqui tratando, né? Isso leva muitas vezes a quadros de depressão e quadros cada vez mais intensos e complexos. O próximo dado ele é tão lastimável porque a gente acabou de falar do problema da superlotação dos presídios, né? Porém, como você pode ver na sua tela, 40% dos presos não foram condenados. Muitas das vezes por uma questão de lentidão do judiciário. Então essa pessoa, ela não foi condenada ainda, então teoricamente ela não deveria nem estar dentro de um presídio, né? Ela deveria estar em outra área, porque essa velocidade de julgamento deveria ser muito maior, mas ele fica guardado dentro do presídio, esperando o dia que ele vai ser julgado, né? Esperando qual vai ser a pena dele. E muitas das vezes essa pessoa chega até a ser absolvida. Então a gente tem 40% de uma população carcerária que você não sabe ainda, não foi garantida a ela o direito de ser julgado, ou condenado ou absolvido, que é algo que está na nossa legislação brasileira que deveria ser minimamente respeitado. Esse então é um panorama que é chocante, né? E é um panorama que fala para todos nós. Né? Como é que a gente quer uma sociedade diferenciada se muitos desses presos eles são relegados a vida inteira a uma chance de poderem mudar de vida, eles cometem um crime e devem sim pagar pelos seus crimes, são presos, ficam encarcerados e o cárcere, que devia ser a forma da gente mudar uma parte dessa sociedade, porque aqui no Brasil nós não temos a prisão perpétua. Então essa pessoa automaticamente ela vai voltar para a sociedade. E como é que ela vai voltar para a sociedade? Transformada, depois de um tratamento psicológico, depois de estudar, se formar, depois de podendo oferecer uma vida melhor para os seus filhos? Não, ela vai voltar associada ainda mais ao tráfico, associado ainda mais a facções criminosas, revoltado com uma sociedade que o relegou a essas condições que são subhumanas, né? E ele vai voltar ainda pior para essa sociedade. A gente pode ver vários casos no mundo inteiro onde a gente tem presídios de altíssima qualidade e que tem métodos maravilhosos de renovação dos seus presos, que eles saem com uma nova visão para a vida, com uma nova atitude de vida. Eu convido você a assistir um documentário do Michael Moore, que é um americano, e o nome do documentário é O Invasor Americano, onde ele visita várias partes do mundo, escolas e presídios. Ele vai mostrar presídios muito bem montados, muito bem qualificados e que geram maravilhas de renovação dessa sociedade que cometeu erros. Eu trouxe um textinho para você que apareceu no site Justificando, falando sobre esse tema, uma matéria que fala sobre esse tema, e aí eu trouxe esse texto aqui para você dar uma pensada sobre isso. A nossa realidade carcerária é preocupante. Os nossos presídios e as nossas penitenciárias abarrotadas recebem a cada dia um sem número de indiciados, processados ou condenados, sem que se tenha a mínima estrutura para recebê-los. E há ainda milhares de mandados de prisão a serem cumpridos. Ao invés de lugares de ressocialização do homem, tornam-se, ao contrário, fábricas de criminosos, de revoltados, de desiludidos, de despreparados. Por outro lado, a volta para a sociedade através da liberdade, ao invés de solução, muitas vezes torna-se mais uma via crucis, pois são homens fisicamente libertos, porém de tal forma estigmatizados que se tornam reféns do seu próprio passado. Meus amigos, o assunto não é fácil e longe da gente terminar esse debate por aqui. Se você acha que a gente concorda com a gente ou se você é contra a nossa opinião, deixa aqui nos comentários. Vamos continuar essa aula, tete a tete, batendo um papo sobre esse assunto. O que você acha? O sistema carcerário deve ser mudado? Como ele deve ser mudado? Quais são as suas propostas de intervenção? Para conversar um pouco mais sobre esse tema,
tão delicado, eu vou convidar você a assistir agora o papo da professora Sabrina Oliveira, que vai te ajudar a construir uma ideia de redação sobre esse tema. Já pensou se esse tema está no Enem? Então você tem que se preparar. Atenção, Sabrina, é com você. Fala, queridinho, tudo na paz? Sou eu mesma, professora Sabrina Oliveira, uma das suas professoras de redação do Agora Disserte. E hoje eu vou problematizar junto com você o seguinte tema que está aí na sua tela: Sistema Carcerário Brasileiro. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre isso, inclusive sobre os problemas. Então eu vou trazer para você a nossa costumeira tempestade de ideias e a partir dela a gente vai montar o nosso texto, ok? Primeira coisa que eu coloquei aí para você. Antes da gente entrar de fato no assunto, que é o sistema prisional brasileiro, a gente tem que entender que a prisão, ela vai além das questões de punição, de detenção e de isolamento. A prisão, ela tem um objetivo, porque se não houver um objetivo, ela vira exclusivamente um objeto de tortura. E aí eu estaria falhando nos meus direitos humanos. Qual é o grande problema? O sistema prisional brasileiro hoje, como ele está, ele funciona exclusivamente como técnica de isolamento e de detenção. Ele não está cumprindo o papel dele, que eu vou te falar daqui a pouquinho qual é, certo? Segundo tópico que você tem que ter em mente é a ideia de que hoje a gente sabe que o nosso sistema prisional ele está lotado, mas a maioria dos presos são presos provisórios. São presos que ainda estão aguardando julgamento. Ou então, quando não são presos provisórios, são presos de menor periculosidade. Presos que não têm incidência de violência, presos que não têm incidências de fugas, presos que têm penas menores. A gente tem uma população carcerária muito grande que, na verdade, é fruto da lentidão da justiça brasileira. Porque se a justiça brasileira fosse um pouco mais rápida nos seus processos, um pouco menos burocratizada, eu não teria um número tão grande de detentos provisórios e, consequentemente, a minha população carcerária seria menor, ok? Terceiro ponto que a gente tem que ter em mente e que pode ser um ponto estranho para você, mas a Lei de Drogas de 2006 é um dos principais agentes para superlotação carcerária no Brasil. Mas por quê? Se você já deu uma olhadinha, já teve essa curiosidade de olhar a Lei de Drogas de 2006, ela não define com objetividade o que caracteriza o usuário e o que caracteriza o traficante. Anos atrás, antes de 2006, a gente acreditava que essa diferença fosse quantitativa. Então, por exemplo, se eu tivesse 30 gramas de maconha no bolso, eu seria o usuário. Mas se eu tivesse 35 gramas, eu já seria traficante. A partir de 2006, isso ficou ainda mais subjetivo. Então, a gente diz, por exemplo, que é o usuário aquele que carrega para consumo pessoal, mas não tem uma quantidade definida. E o traficante é aquele que carrega para vender. Gente, como é que, uma vez pego em flagrante, eu vou definir se aquele cara está consumindo ou se ele vai traficar? Como isso não é objetivo, essa distinção ela fica na mão do juiz, de fato. E acabam indo para a cadeia muitos usuários, com penas pequenas. Antes, essas penas poderiam ser de 3 a 5 anos. Com a lei de 2006, as penas iniciam-se a partir de 5 anos. Então, muitas vezes eu tenho um usuário preso por pelo menos 5 anos. E aí, claro, eu vou aumentando a quantidade de pessoas na cadeia. Isso é um ponto para a gente pensar e já começar a analisar umas outras questões que você vai ver daqui a pouquinho. O que acontece então? Se eu tenho muita gente na minha cadeia, espera-se que essa cadeia seja uma cadeia de boa qualidade, porque eu tenho que atender muita gente. Mas aqui no Brasil é exatamente o contrário. Eu tenho muita gente na cadeia e a minha infraestrutura é péssima. Ela tende ao caos. Como dizem alguns estudiosos, no Brasil prende-se muito e prende-se mal.
Como a gente não tem condições dignas dentro do nosso sistema prisional, como o Estado falha em garantir a integridade dos presos, isso permite o fortalecimento das facções dentro de um ambiente onde elas não deveriam estar. Como assim? Se o preso ele não tem condições dignas oferecidas pelo Estado, ele vai procurar quem oferece. Isso ajuda que a organização criminosa acabe sendo uma espécie de pai para esse preso. E aí é o que acontece quando a gente diz, por exemplo, que a prisão acaba se tornando uma escola do crime. Lembra lá do segundo ponto? Eu tenho detentos menos perigosos, eu tenho detentos provisórios. O Estado não faz o que deveria fazer. A facção oferece a ele aquilo que ele precisa para viver bem. Então, das duas, uma. Ou eu vou ser fiel a essa facção, exatamente pelo que ela me oferece, ou eu vou viver numa condição subhumana. A maioria das pessoas, é claro, escolhe a primeira opção. E aí, com todo esse cenário, a última questão aí que eu levanto para você é a questão que está linkada à primeira. O sistema prisional brasileiro ele não cumpre a sua função, que é de ressocializar, é de reintegrar o indivíduo na sociedade. Se eu disse para você que a prisão não serve só para deter, só para punir, ela tem que servir para uma outra coisa. Essa outra coisa deveria ser ressocializar. Não é o que acontece. O que acontece, como eu já disse, pelo contrário, é eu tornar um preso menos perigoso, mais perigoso. É como se ele fizesse uma espécie de pós-graduação. Você tira ele da faculdade, ele vai preso e ele aprende mais como ser um criminoso. Perfeito? Vamos organizar essas nossas ideias e fazer a nossa contextualização e a nossa tese. Depois eu mostro para você, parágrafo a parágrafo, como é que você pode fazer o seu texto. Tá aí, ó. Vamos ler comigo? O princípio da instituição prisional é, sobretudo, o de ressocializar o indivíduo. No entanto, no Brasil, os sistemas carcerários estão tão distantes desse discurso quanto próximos do caos. Nesse sentido, é preciso entender as motivações dessa realidade para transformá-la, de modo que os presídios nacionais cumpram o seu objetivo. Quero que você preste atenção no que eu disse na minha tese, que é preciso eu conhecer as motivações para transformar. Então a banca já espera que eu mostre quais são as causas para que o meu sistema prisional não funcione da maneira devida. Qual é a primeira causa? Superlotação relacionada à falta de infraestrutura. E aí, nesse parágrafo, você pode citar o que favorece essa superlotação. Por exemplo, levantando a questão de terem detentos menos perigosos e detentos provisórios. No segundo parágrafo de desenvolvimento, você pode mostrar a relação entre a Lei de Drogas de 2006 e o inchaço das cadeias brasileiras. No terceiro parágrafo de desenvolvimento, você vai mostrar como todo esse sistema de caos favorece as facções criminosas dentro desse espaço e faz com que os sistemas prisionais se tornem verdadeiras escolas do crime. Ok? Para lá, na conclusão, você levantar as suas propostas de intervenção. Mas eu não vou te deixar sozinho nessa, não. Coloquei para você aí algumas propostas. Você deve escolher pelo menos duas, preferencialmente de 2 agentes diferentes, o que vai ser complicado nesse tema, já que tudo é papel do governo, mas você pode escolher algo que seja mais imediato e algo que demore um pouco mais para ser feito a médio e a longo prazo, certo? Coloquei aí para você uma primeira medida que os estudiosos sugerem para resolver o problema do sistema carcerário brasileiro, que é criar unidades prisionais menores e que aloquem os presos que têm relação afetiva com aquela comunidade. Então, em vez de eu fazer uma cadeia cuja capacidade é, por exemplo, de 1.000 detentos, eu faria
4 unidades prisionais com capacidade de 250 presos e alocaria nessas unidades prisionais presos que tenham uma relação afetiva com aquela comunidade, porque, segundo estudiosos, isso diminui o número de fugas, porque facilita a visitação, por exemplo, fica mais fácil para que a família vá ver o detento e isso dá a ele uma sensação de que ele está sendo bem tratado de forma humana. Perfeito? A segunda ideia é a efetiva separação, que não acontece hoje, entre detentos que já foram julgados, detentos já condenados, e detentos que são provisórios. Então eu devo ter, por exemplo, uma ala na qual sejam alocados os presos provisórios e outra ala na qual estejam alocados os presos condenados. E nessa ala onde estão os presos condenados, eles devem ser separados por nível de periculosidade, pelo perigo que eles oferecem à comunidade, à sociedade. Essa separação ela acontece hoje aos trancos e barrancos. A gente sabe que, em geral, a separação que acontece hoje é de facção. Então, eu separo por blocos as facções, mas eu não separo, de fato, os níveis de perigo que aquele detento oferece à comunidade. Então, essa é a minha segunda proposta. A terceira proposta é uma reforma do nosso sistema de justiça. Esse sistema de justiça ele precisa ser mais rápido, menos burocrático. O detento precisa ter uma assistência jurídica eficiente para que esses detentos provisórios fiquem menos tempo aguardando o julgamento. E aqueles que forem inocentes continuarão sua vida, aqueles que deverão cumprir suas penas cumprirão as suas penas de acordo com as condições levantadas anteriormente. Perfeito? É claro, se a lei de 2006 tem uma relação direta com o inchaço das cadeias, com o inchaço do sistema prisional, eu preciso rever essa lei. Inclusive, é nesse ponto que vai entrar a questão da descriminalização das drogas. Muitos daqueles que defendem a revisão da lei de 2006 pedem não só critérios mais objetivos, mas também a descriminalização das drogas, para que o usuário não seja de forma alguma tratado como traficante. Por enquanto, para a gente já é o suficiente que os critérios estejam bem claros, bem definidos, que sejam eles quantitativos ou qualitativos. Eu ainda posso pensar no aumento de penas alternativas. Como eu disse para você, antes de 2006, a lei de drogas, por exemplo, ela previa penas iniciais de 3 a 5 anos. Hoje, ela não leva mais em consideração esses 3 anos e as penas começam aos 5 anos. Se a gente pensar, por exemplo, em uma pena alternativa, eu vou ter uma população carcerária menor e eu ainda vou poder contribuir para a minha comunidade. Pensa, por exemplo, se essa pena alternativa for algo que possa favorecer a comunidade. Será muito mais bacana do que manter um cara preso, menos perigoso, é claro, por 5 anos, por 6, enfim. Eu devo ainda, dentro das cadeias, garantir as condições de dignidade da vida humana. Quais são as condições de dignidade? Ele deve comer bem, deve ter direito a lazer, direito à saúde, saúde física, saúde também odontológica, saúde psicológica, porque se esse preso ele entende que ele é tratado como humano que ele é, isso, como eu já disse, reduz o número de revoltas e reduz o número de fugas. Então eu teria muito menos casos, como o conhecido caso de Carandiru. Ainda, por fim, 2 questões que são importantíssimas se eu estou pensando em ressocializar o meu indivíduo. Políticas eficientes de acesso ao trabalho e à educação dos presidiários. Se eu quero ressocializá-lo, reintegrá-lo na sociedade, eu preciso oferecer alguma coisa para ele dentro dessa unidade prisional. Alguns não sabem ler, então é interessante alfabetizá-los. Alguns não concluíram o fundamental, o ensino médio,
Então deve ter esse ensino, devem ter o ensino técnico de oficinas, para que quando a pessoa saia da unidade prisional, ela seja capaz de trabalhar. Um exemplo que tem funcionado bastante são as APACs, a Associação de Proteção e Amparo aos Condenados. São unidades prisionais diferentes, em que muitas vezes o condenado ele pode inclusive sair para trabalhar, ganhar o seu dinheiro honestamente e voltar para a APAC. E mesmo lá ele aprende oficinas, ele tem contato constante com os seus familiares, então ele de fato se sente reintegrado. Por fim, uma proposta que pode ser polêmica, mas que é muito interessante e é muito importante, que é convênio com empresas para realocação. Se esse cara ele aprende algum tipo de serviço, algum tipo de trabalho dentro da unidade prisional, ele mostra bom comportamento, ele não tem uma conduta violenta, por que não ter um convênio com uma empresa para que ele possa trabalhar de repente meio expediente ou para que depois que ele saia dessa unidade prisional ele possa trabalhar e não ingressar novamente no mundo do crime. Tá bom? Então, se você gostou da nossa aula de hoje, dá um like pra gente, dá um like pra mim, dá um like pra mim, a gente adora like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, tá? Ó, de olho em você, clica aqui nesse vermelhão, ativa as notificações para você não perder nada, tá ok? Um beijo e até a próxima!